Entre o som das ondas e o calor do sol, Marina acreditava ter encontrado apenas descanso. Mas naquele resort à beira-mar, o que ela realmente descobriria era um desejo proibido, um olhar que incendiaria sua alma e um segredo capaz de mudar tudo. Inscreva-se no canal, curta nossos romances e compartilhe. O carro deslizou pela estrada litorânea, enquanto o vento quente da manhã bagunçava os cabelos de Marina. O céu estava limpo, de um azul vibrante, e o mar, logo à frente, parecia prometer uma calma que ela não sentia havia muito tempo. Nas mala, roupas leves, vestidos que quase nunca usava, biquínis que tinham ficado esquecidos no fundo do armário. No coração, um misto de ansiedade e culpa. A viagem para o resort fora a ideia dela. Henrique, como sempre, não tinha tempo para nada. Quando ela mencionou a vontade de viajar, de descansar um pouco, ele sequer ergueu os olhos da tela do computador. Se quiser ir, vá. Não posso sair agora, você sabe. Foram essas palavras, secas e rápidas, que a fizeram perceber o quanto estava sozinha dentro do próprio casamento. Henrique era um homem bem-sucedido, admirado pelos outros, um marido que jamais deixara faltar nada em casa, exceto talvez aquilo que mais importava: presença, carinho, cumplicidade. Marina já não se lembrava da última vez em que tinham rido juntos sem pressa, sem o peso das obrigações. Havia noites em que ele chegava tão tarde que mal a beijava, limitando-se a deitar ao seu lado como se fossem dois estranhos, compartilhando a mesma cama. Por isso, ela não discutiu. Preparou sua mala, reservou os dias no resort e partiu. Precisava respirar. Precisava lembrar quem era além de esposa paciente e mulher dedicada. Quando o carro estacionou na entrada do resort, Marina teve a sensação de estar entrando em outro mundo. A fachada era imponente, cercada por palmeiras que se balançavam suavemente com o vento. O cheiro do mar misturava-se ao perfume floral que vinha do jardim interno, e o som das ondas parecia convidar a uma vida mais leve. Bem-vinda ao paraíso. Azul, disse o recepcionista com um sorriso profissional. Ela sorriu de volta, tentando conter a excitação e o nervosismo. Foi conduzida até seu quarto, uma suíte de frente para o mar. Ao abrir as cortinas, um espetáculo de cores a deixou sem fôlego. A imensidão azul, as ondas quebrando delicadamente na areia dourada. O céu sem nenhuma nuvem. Sentiu os olhos marejarem. Talvez aquele fosse o recomeço que precisava. Os primeiros 2 dias foram tranquilos. Marina aproveitou a piscina, caminhou pela praia, leu alguns capítulos de um romance que carregava na bolsa. Tentava se distrair, mas vez ou outra era invadida pela solidão. Observava casais caminhando de mãos dadas, rindo, tirando fotos juntos, e se perguntava por que seu casamento havia se transformado em um marasmo silencioso. Na manhã do 3º dia, decidiu se inscrever em uma atividade oferecida pelo resort, um mergulho guiado nas águas cristalinas. Sempre tivera curiosidade, mas Henrique nunca se interessara por nada que fugisse da rotina de trabalho. O coração acelerou quando viu o grupo se reunir na areia, todos atentos às instruções do instrutor. Foi nesse instante que ela o viu. Lucas, ele estava de pé diante do grupo, segurando o equipamento com a naturalidade de quem dominava o mar. A pele bronzeada, os cabelos escuros desalinhados pelo vento e um par de olhos intensos que pareciam observar cada pessoa ali com interesse genuíno. Vestia apenas uma bermuda e uma camiseta branca colada ao corpo úmido pelo suor, revelando músculos discretos, porém firmes. Bom dia, pessoal, disse a voz firme e calorosa. Meu nome é Lucas e hoje vou acompanhá-los nesse mergulho. Quem nunca mergulhou antes? Algumas mãos se levantaram, inclusive a de Marina. Ele sorriu ao ver o gesto dela, um sorriso rápido, mas cheio de
vida. Ótimo. Então vamos começar com calma. Prometo que será uma experiência inesquecível. Enquanto explicava as técnicas básicas, Marina tentava se concentrar, mas era impossível não notar cada detalhe. O jeito que ele gesticulava, a confiança em seus movimentos, a paixão evidente pelo que fazia. Havia uma energia nele que a atraía, uma intensidade que contrastava com a frieza que vivia em casa. Quando o grupo entrou na água, Marina hesitou. O mar era tão vasto, tão imponente, que por um momento ela se sentiu pequena demais. Lucas percebeu sua insegurança e aproximou-se. "Está tudo bem?" perguntou, a voz suave agora quase íntima. "É só um pouco de medo." "Nunca fiz isso antes." Ele sorriu, e seus olhos brilharam como o reflexo do sol sobre a água. "Confie em mim. Eu estarei ao seu lado o tempo todo." As palavras foram simples, mas tocaram Marina de um jeito inesperado. Havia algo naquela promessa que a fez se sentir segura, protegida. Ela assentiu e juntos mergulharam. Sob a superfície, um novo mundo se revelou. Peixes coloridos nadando em cardumes, corais de formas exuberantes, a luz do sol filtrando-se pela água em feixes dourados. Marina ficou maravilhada, e quando virou o rosto para compartilhar seu encantamento, encontrou o olhar de Lucas através da máscara de mergulho. Ele sorriu, e naquele instante algo dentro dela se acendeu. De volta à praia, o grupo comemorava a experiência, mas Marina estava em silêncio. Sentia o coração bater mais rápido, não apenas pelo mergulho, mas pela conexão inesperada com aquele homem. "Viu só?" disse ele, aproximando-se enquanto entregava o equipamento a um colega. "Eu disse que seria inesquecível." Ela sorriu, ainda ofegante. "Foi maravilhoso." "Obrigada." Lucas a observou por um instante mais longo do que o necessário. Um olhar que parecia atravessar a superfície e alcançar o fundo dela. Marina desviou os olhos, sentindo as bochechas queimarem, sem saber se era pelo sol ou por algo mais profundo. Naquela noite, deitada na cama da suíte, ouviu as ondas batendo lá fora. Pensou em Henrique, em como ele jamais compartilharia com ela um momento como aquele. Pensou em Lucas, no brilho de seus olhos, na forma como sua presença a fazia sentir-se viva, e percebeu, assustada, que estava sorrindo sozinha no escuro. O sol surgia lentamente no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Marina acordou cedo naquela manhã, mais cedo do que estava acostumada, como se algo dentro dela a empurrasse para fora da cama. Abriu a cortina da suíte e ficou alguns minutos apenas observando o mar. Havia nele uma calma que a atraía, mas também um mistério inquietante, como se cada onda fosse capaz de carregar segredos que não deveriam ser revelados. Depois do mergulho do dia anterior, a mente de Marina estava em constante reviravolta. Tentava se convencer de que aquilo não havia passado de uma experiência comum, de que sua euforia era apenas resultado da novidade. Mas, no fundo, sabia que não era bem assim. Não conseguia parar de pensar em Lucas, no sorriso despreocupado, na firmeza do olhar, na maneira como sua voz parecia encontrar ressonância dentro dela. Vestiu um vestido leve de algodão branco e desceu para o café da manhã. O restaurante do resort, com mesas dispostas ao ar livre de frente para o mar, estava movimentado. Casais conversavam animados, famílias se organizavam para os passeios do dia. Marina se serviu de frutas frescas e café, mas quase não sentia o sabor de nada. Seu olhar vagava de um lado a outro, procurando involuntariamente por ele. E então o encontrou. Lucas estava do outro lado do salão, em uma mesa com 2 colegas de equipe. Ria de alguma piada, os cabelos ainda molhados, como se tivesse acabado de sair do mar. Quando seus olhos se cruzaram com os de Marina, o tempo pareceu suspenso por alguns segundos. Ele não desviou.
Apenas sorriu, um sorriso cúmplice que fez o coração dela disparar. Ela apressou-se em desviar o olhar, sentindo as bochechas aquecerem. Terminou o café rapidamente e saiu, como se a brisa da manhã pudesse esfriar o fogo repentino que a dominava. Decidiu caminhar pela praia. A areia fina sob os pés, o som do mar e o vento suave a faziam sentir-se parte de algo maior, como se fosse possível esquecer da rotina pesada que deixara para trás. Mas o nome de Lucas se repetia em sua mente como uma onda insistente. Também gosta de caminhar cedo? A voz familiar veio de trás, e quando Marina se virou, lá estava ele. O coração dela deu um salto. Sim, respondeu, tentando soar natural. É o horário em que a praia está mais bonita. Lucas caminhou ao lado dela, os passos firmes na areia úmida. Não havia pressa, nem silêncio constrangedor. Era como se aquele encontro tivesse sido planejado pelo próprio mar. Ontem você parecia um pouco assustada antes do mergulho, disse ele, olhando para a frente. Mas no fim, parecia encantada. Estava, confessou. Foi como descobrir um mundo que sempre esteve ali, e eu nunca o tinha visto. É assim mesmo, ele sorriu. O mar guarda coisas que a gente nem imagina. Houve uma pausa. Marina sentiu vontade de perguntar mais sobre ele, sobre sua vida, mas se conteve. Não queria parecer curiosa demais. Ainda assim, Lucas quebrou o silêncio. E você? Veio sozinha? Pergunta, simples, pareceu carregada de significados. Marina respirou fundo antes de responder. Meu marido não pôde vir. Trabalho demais. A voz dela saiu mais amarga do que pretendia. Lucas não comentou nada. Apenas assentiu. Mas Marina percebeu que ele a observava de lado, como se compreendesse mais do que ela dizia. Deve ser difícil, ele murmurou após alguns instantes. Viajar sozinha pode ser libertador, mas também pode trazer à tona coisas que tentamos esconder. Marina engoliu em seco. Sentia-se nua diante das palavras dele, como se Lucas fosse capaz de enxergar além da superfície. Quando chegaram ao fim da praia, despediram-se com um sorriso. Lucas seguiu para o pier, provavelmente para suas atividades do dia, e Marina voltou para o resort. Caminhou lentamente, o coração em disparada, tentando ignorar o calor que se espalhava por dentro de si. Durante o resto do dia, Marina tentou se ocupar. Participou de uma aula de yoga oferecida pelo resort, leu alguns capítulos do livro, mergulhou na piscina. Mas sempre que fechava os olhos, a imagem de Lucas surgia, tão nítida quanto a luz do sol. À tarde, decidiu relaxar na praia. Deitou-se em uma espreguiçadeira com um chapéu de palha protegendo o rosto. O som do mar a embalava, quase a fazendo adormecer, até que ouviu passos se aproximando. Posso me sentar? Era Lucas novamente, segurando uma prancha de surf debaixo do braço. Ela assentiu, tentando disfarçar a surpresa. Ele deixou a prancha de lado e se acomodou na cadeira ao lado dela. Conversaram sobre coisas triviais. O clima, a beleza da praia, a vida no resort. Mas havia algo por trás das palavras, uma corrente elétrica que os unia, mesmo em silêncios curtos. Você tem um jeito diferente dos outros hóspedes, disse ele de repente, encarando o mar. Diferente? Como assim? Lucas virou o rosto e a fitou diretamente. Parece buscar algo que não encontrou ainda. Marina sentiu o corpo estremecer. Não sabia o que responder. Estava vulnerável demais, exposta demais. E, no entanto, não conseguiu negar. Talvez você tenha razão, murmurou, desviando os olhos. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado. Era como se as palavras fossem desnecessárias, como se o simples fato de estarem lado a lado já fosse perigoso o suficiente. Lucas se levantou pouco depois, dizendo que precisava encontrar alguns hóspedes para outra atividade. Antes de ir, no entanto, inclinou-se levemente próximo ao rosto dela e falou em tom baixo.
Se quiser repetir o mergulho, amanhã estarei disponível, mas só se for comigo. E saiu, deixando-a com o coração acelerado, os lábios secos e a mente tomada por um turbilhão de emoções. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. O quarto parecia pequeno demais para conter seus pensamentos. Sentia-se dividida. De um lado, a lembrança do compromisso com Henrique, um casamento que, apesar de vazio, ainda era um laço forte. Do outro, a chama nascente de um desejo que crescia a cada encontro com Lucas. Deitou-se, virou-se para um lado e para o outro, até que se levantou e foi até a varanda. O mar brilhava sob a luz da lua, e o vento trazia o cheiro salgado das ondas. E lá estava ele novamente. Lucas caminhava pela areia sozinho, a prancha debaixo do braço. Parou por um instante, ergueu o rosto para o céu e pareceu respirar fundo, como se também buscasse respostas que não encontrava. Marina ficou imóvel, observando-o de longe. Sentia que se descesse até lá, se desse mais um passo em direção. Aquele homem não haveria mais volta, e pela primeira vez em muitos anos desejou não voltar. Acordou antes mesmo do despertador tocar. A noite tinha sido inquieta, repleta de sonhos confusos, nos quais a imagem de Lucas surgia como uma presença inevitável. Marina se olhava no espelho enquanto prendia os cabelos em um coque despretensioso. Não conseguia evitar. Havia uma expectativa em seu corpo, uma energia que a fazia tremer levemente. Vestiu um maiô azul marinho e um short branco leve. Ao colocar o chapéu de palha, respirou fundo. É apenas um mergulho, disse a si mesma. Mas o coração acelerado denunciava que era muito mais do que isso. Na praia, Lucas já a esperava com o equipamento preparado. O mar estava calmo e o sol brilhava alto, refletindo na superfície cristalina da água. Ao vê-la se aproximar, ele sorriu daquele jeito que fazia seu corpo estremecer. Bom dia, Marina. Pronta para mais uma aventura? Não sei se estou tão confiante quanto você, respondeu, tentando soar leve. Ele riu baixo. Confiança a gente constrói aos poucos. Eu só pedi uma coisa ontem, lembra? Que fosse com você. Exato. Aquela troca de palavras parecia carregar significados ocultos. Marina sentiu as pernas vacilarem, mas se manteve firme. Juntos, seguiram até o barco que os levaria um pouco mais afastados da costa. Era um passeio reservado, apenas os dois, já que ele havia arrumado uma brecha na agenda. Enquanto o barco balançava suavemente, Lucas preparava os equipamentos com destreza. Marina observava seus movimentos, cada músculo firme sob a pele bronzeada. Havia nele uma naturalidade sedutora, como se fosse parte do mar. Você parece em casa aqui, disse ela, tentando disfarçar a intensidade de seus pensamentos. É onde me sinto mais vivo, respondeu sem desviar os olhos da máscara que ajustava. O mar é liberdade, é mistério. Aqui não existem máscaras sociais, só você e aquilo que sente. Marina engoliu em seco. Sentiu que ele não falava apenas do mergulho, mas dela. Quando caíram na água, Marina deixou-se guiar. Lucas estava sempre ao seu lado, próximo o suficiente para que ela se sentisse protegida. O fundo do mar revelava um espetáculo de vida. Cardumes coloridos, corais vibrantes, pequenos peixes que se aproximavam curiosos. Mas nada era mais fascinante do que a sensação de estar ali com ele. Em determinado momento, Lucas segurou levemente sua mão debaixo d'água para indicar uma tartaruga que nadava tranquila ao lado deles. O toque foi breve, mas o suficiente para que uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Marina quase esqueceu de respirar pelo tubo. O olhar dele, fixo nela, parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia expressar. Quando voltaram ao barco, o silêncio era denso. Marina secava os cabelos com uma toalha, tentando evitar encarar Lucas, mas ele se aproximou, ajoelhando-se diante dela. Você estava linda lá embaixo, disse, a voz baixa, quase um sussurro.
Marina sentiu o rosto corar. Não diga isso. Por quê? Ele insistiu. É a verdade. Ela desviou o olhar para o horizonte, o coração em disparada. Eu sou casada. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. O barulho das ondas batendo contra o casco do barco preenchia o espaço entre eles. Então, ele se levantou devagar, sem se afastar. Eu sei, respondeu com calma, mas também sei que está viva e que merece sentir isso. Aquelas palavras a atingiram como uma onda forte. Marina fechou os olhos, lutando contra o turbilhão de sentimentos. Ele não a tocou, mas a proximidade era sufocante, quase perigosa. Retorno ao resort, mal trocaram palavras. Mas os olhares, os silêncios e a tensão eram impossíveis de ignorar. À noite, Marina tentou se distrair no bar do resort. Pediu um coquetel colorido e se sentou sozinha em uma mesa à beira da piscina. O lugar estava movimentado, com música suave e hóspedes animados. Mas, mesmo entre tantas pessoas, ela se sentia sozinha, até que o viu. Lucas entrou, vestindo uma camisa branca de linho aberta no peito e uma calça clara. O cabelo úmido denunciava que ele havia tomado um banho rápido depois de um dia intenso. Quando seus olhos se encontraram, foi como se o mundo inteiro desaparecesse ao redor. Ele não hesitou. Aproximou-se devagar, como se cada passo fosse calculado. "Posso me sentar?" perguntou com aquele tom grave que fazia a pele dela arrepiar. "Claro", respondeu, a voz quase falhando. Conversaram sobre trivialidades, viagens, histórias, do mar, lugares que ela sonhava conhecer. Mas a cada palavra, a cada risada, a conexão ficava mais intensa. O vinho que compartilhavam parecia dissolver qualquer barreira que ainda existisse. Em determinado momento, Lucas se inclinou mais perto, os olhos fixos nos dela. "Marina", começou, mas se calou como se lutasse contra algo. "O quê?" ela perguntou, a respiração curta. "Eu não consigo evitar", confessou. "Desde o primeiro momento em que a vi, não consigo parar de pensar em você." O coração dela disparou. As palavras que tanto temia e tanto desejava ouvir estavam ditas. Ela deveria levantar, se afastar, encerrar aquilo antes que fosse tarde demais. Mas não conseguiu. O silêncio entre eles era quase palpável. Então, de forma suave, Lucas levou a mão até a dela sobre a mesa. O toque foi quente, firme, carregado de significados. Marina estremeceu, mas não retirou a mão. Pelo contrário, deixou-se prender por aquele gesto. "Lucas, eu..." tentou falar, mas a voz falhou. Ele inclinou-se ainda mais, tão próximo que o perfume do mar misturado ao dele a envolvia completamente. "Diga que eu devo parar", murmurou. Só isso. Marina fechou os olhos. Cada parte de seu corpo gritava para que dissesse sim, que o impedisse. Mas em vez disso, permaneceu em silêncio. O rosto dele se aproximou ainda mais, os lábios quase roçando os dela. O mundo pareceu parar. A música, as risadas, tudo desapareceu. Só existiam eles dois, naquele instante carregado de desejo. Mas antes que o beijo acontecesse, Marina recuou bruscamente, levantando-se da cadeira. "Eu preciso ir", disse, a voz trêmula. Lucas a observou, os olhos ardentes, mas não a impediu. Apenas assentiu levemente. "Boa noite, Marina." Ela se afastou apressada, o coração em descompasso, o corpo queimando de um fogo que não sabia como apagar. Subiu para o quarto, fechou a porta atrás de si e desabou na cama. Os olhos marejados. Sabia que estava à beira de algo perigoso. Sabia que, se cedesse, não haveria volta. Mas também sabia com uma certeza que a apavorava, que já não era mais capaz de resistir por muito tempo. A noite havia chegado suave, tingindo o céu com tons de violeta e dourado.
O som das ondas, batendo contra as pedras, parecia acompanhar o ritmo do coração de Marina, que desde o encontro da tarde não conseguia tirar Lucas da mente. O toque de sua mão, a intensidade do olhar, aquela proximidade sufocante e deliciosa ao mesmo tempo, tudo a deixava em conflito. Marina se olhou no espelho do quarto do resort. Usava um vestido leve de seda azul que caía sobre o corpo como se tivesse sido feito para ela. Não havia planejado encontrar Lucas naquela noite, mas algo dentro dela dizia que seria impossível evitá-lo. O jantar no restaurante à beira da praia era aberto e certamente ele estaria lá. Ela respirou fundo, tentando convencer a si mesma de que manteria distância, mas o próprio coração já havia tomado partido antes da razão. No restaurante, as mesas estavam iluminadas por velas e tochas cravadas na areia. O clima era romântico, quase proposital para quem desejasse se perder em olhares e desejos. Marina caminhou devagar, como se cada passo a aproximasse de um destino inevitável. Quando ergueu os olhos, ele estava ali. Lucas, de camisa branca, aberta no peito, sentado sozinho, bebendo um vinho e observando o mar. Os olhos dele a encontraram de imediato, como se já a esperassem. O sorriso leve, quase cúmplice, a fez estremecer. Marina desviou o olhar, mas não conseguiu resistir por muito tempo. Como atraída por uma força invisível, se aproximou. "Posso me sentar?" perguntou ela, tentando soar casual, mas a voz tremia levemente. "Sempre, Marina." Lucas sorriu, puxando a cadeira ao lado. Estava esperando que viesse. Ela engoliu seco, sentindo o coração acelerar. Ele sempre falava de um jeito que fazia parecer que lia seus pensamentos. Enquanto o garçom servia o vinho, os olhares se cruzavam mais do que deveriam. A conversa começou leve. Música, viagens, a beleza do mar. Mas cada palavra era carregada de algo mais profundo, algo que ultrapassava a amizade ou a simples admiração. Depois, no jantar, Lucas sugeriu um passeio pela praia. O vento noturno era suave e a lua refletia na água como um véu prateado. Eles caminhavam lado a lado, em silêncio, apenas ouvindo o som das ondas. Até que ele parou, virou-se para ela e segurou sua mão com firmeza. "Marina!" Sua voz era baixa, rouca. "Eu tento lutar contra isso, mas não consigo. Desde o momento em que te vi, algo dentro de mim mudou." Ela sentiu o corpo estremecer. Era exatamente o que não queria ouvir e, ao mesmo tempo, tudo o que desejava. "Lucas, eu sou casada", disse com dificuldade, como se cada palavra fosse uma barreira entre eles. "Não posso. Não devo." Ele se aproximou ainda mais, o rosto a poucos centímetros do dela, o olhar queimando como fogo. "Eu sei, mas me diga que você não sente o mesmo. Se disser que nada acontece aqui, entre nós, eu vou embora agora." Marina tentou falar, mas as palavras não saíram. Seu corpo gritava o contrário, o coração pulsava descontrolado. Ela desviou o olhar, mas Lucas ergueu seu rosto com delicadeza, obrigando-a a encarar a verdade nos olhos dele. E então aconteceu. O primeiro beijo, lento, suave no início, como um segredo sussurrado ao vento, mas logo se tornou intenso, urgente, carregado de tudo o que haviam reprimido até aquele momento. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés, as ondas se misturando ao calor que tomava conta de seu corpo. O mundo inteiro parecia ter se calado, restando apenas os lábios dele nos seus. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Marina levou as mãos ao rosto, assustada. "Meu Deus, o que fizemos?" Lucas segurou suas mãos, firme, mas com carinho. O que precisava ser feito? O que já estava escrito desde o primeiro olhar. Ela ficou em silêncio, olhando para o mar, tentando organizar os sentimentos. Parte dela queria fugir, se esconder, fingir que nada havia acontecido. Mas outra parte
Aquela que há anos dormia sufocada pela rotina e pela frieza do casamento, se sentia viva, vibrante, como se tivesse renascido naquela praia. Naquela noite, Marina voltou ao quarto com os lábios ainda ardendo pelo beijo proibido. Sentou-se na cama, abraçada ao travesseiro, e se perguntou onde aquilo iria parar. Sabia que tinha ultrapassado um limite perigoso, mas também sabia que jamais conseguiria esquecer o que sentira. Do lado de fora, o mar continuava a bater nas pedras, como um lembrete eterno de que certos segredos, uma vez revelados, não podem mais ser contidos. Marina despertou antes do sol nascer. O quarto estava em silêncio, mas seu coração pulsava tão forte que parecia preencher todo o espaço. Passara a noite inteira revivendo o beijo de Lucas, repetindo mentalmente a sensação de seus lábios contra os seus, o calor das mãos firmes em sua pele, o arrebatamento que nenhuma barreira moral conseguira deter. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, enquanto o amanhecer começava a clarear a janela. A culpa a corroía, mas ao mesmo tempo, um sorriso involuntário insistia em surgir nos lábios. Havia anos que não sentia algo tão forte. O casamento com Henrique lhe dava estabilidade, mas já não havia paixão. A rotina os transformara em meros companheiros de teto. E então surge Lucas, com seus olhos de mar revolto e sua presença arrebatadora, bagunçando tudo o que ela acreditava estar sob controle. Preciso me afastar, murmurou para si mesma como um mantra. Preciso colocar um fim nisso. Mas quando desceu para o café da manhã, no salão envidraçado do resort, sua determinação desmoronou em segundos. Lucas estava lá, sentado em uma das mesas próximas ao mar, sorrindo ao vê-la entrar. Ele não precisou dizer nada. Apenas um olhar bastou para que todo o corpo de Marina respondesse. Ela tentou desviar, ocupar-se com a comida, mas logo sentiu a presença dele ao seu lado. "Dormiu bem?" perguntou ele em tom baixo, quase cúmplice. "Dormi", respondeu, sem coragem de encará-lo. "Mas não deveria estar aqui." Lucas inclinou-se ligeiramente e o perfume dele a envolveu como um veneno doce. "Então me diga para ir embora. Me diga que não quer mais me ver." Marina fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando os abriu, encontrou o olhar dele fixo, intenso, como se fosse impossível escapar. Não conseguiu dizer nada. Ele sorriu, satisfeito com o silêncio dela, e se afastou sem insistir. Mas deixou no guardanapo da mesa um bilhete rabiscado às pressas. "Me encontre à tarde na trilha das falésias. Preciso de você." Durante todo o dia, Marina lutou contra si mesma. Tentou ocupar-se com a piscina, com um livro que mal conseguiu abrir, com conversas triviais com outras hóspedes. Mas sua mente voltava sempre ao mesmo ponto, o encontro marcado. Era como se seu corpo já tivesse decidido antes que sua mente pudesse raciocinar. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu com tons alaranjados, Marina seguiu pela trilha indicada. O caminho estreito entre as falésias levava a um mirante secreto, pouco frequentado pelos turistas. Ali, o mar se chocava com violência contra as pedras e o vento carregava o cheiro salgado e selvagem do oceano. Lucas já estava lá, encostado em uma pedra, como se a esperasse há uma eternidade. Ao vê-la, abriu um sorriso que misturava alívio e desejo. "Achei que não viria." "Eu também achei." Marina suspirou, olhando para o mar. Mas não consegui ficar longe. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela, até que o espaço entre eles desapareceu. As mãos de Lucas tocaram sua cintura, trazendo-a para perto, e Marina sentiu o corpo inteiro se render. O beijo veio intenso, faminto, como se carregasse toda a espera e a proibição dos últimos dias. Marina gemeu baixo, entregue, enquanto os dedos dele percorriam suas costas. O mundo ao redor sumiu.
Não havia vento, nem mar, nem rochas. Só existiam os dois, queimando em uma chama que já não poderia ser contida. Você me enlouquece, Marina, murmurou ele entre beijos. Nunca senti nada assim. Ela tentou resistir, tentou buscar algum fio de racionalidade, mas o desejo era mais forte. O corpo respondia antes que a mente pudesse pensar. A cada toque, a cada palavra dele em seu ouvido, a culpa parecia se transformar em excitação. Deitaram-se sobre a grama rente ao penhasco, protegidos pelas sombras das falésias. O beijo se aprofundou. As mãos exploraram territórios proibidos, e Marina se viu despindo não apenas a roupa, mas todas as amarras que a prendiam. Pela primeira vez em anos, sentia-se viva, desejada, intensamente mulher. Foi ali, com o mar como testemunha, que Marina se entregou de corpo inteiro a Lucas. Entre carícias, gemidos contidos e olhares ardentes, eles viveram um momento que unia paixão e perigo, prazer e pecado. O corpo de Marina se incendiava sob o dele, e cada toque parecia gravar em sua pele uma marca indelével. Quando o êxtase finalmente os envolveu, Marina permaneceu deitada, ofegante, com o coração em disparada. O vento batia em seus cabelos, e a lua começava a surgir no céu. Ao seu lado, Lucas a envolveu em seus braços, como se fosse natural, como se já a pertencesse. Você é tudo o que eu esperava sem saber que existia, disse ele, acariciando seu rosto. Não fale assim, Marina sussurrou com lágrimas nos olhos. Isso é errado, Lucas. Eu sou casada. Ele a fitou com seriedade, mas sem soltar sua mão. Errado seria viver a vida inteira sem sentir o que estamos sentindo agora. De volta ao resort, Marina entrou no quarto silenciosamente. Sentia-se outra pessoa. Ao olhar seu reflexo no espelho, quase não se reconheceu. Havia algo novo em seus olhos, uma mistura de culpa e brilho, de pecado e libertação. Sentou-se na cama, abraçando o travesseiro. O rosto de Henrique lhe veio à mente, distante, frio. Não conseguia lembrar a última vez que haviam se tocado com paixão, a última vez que ele a olhara como Lucas havia feito. A consciência a acusava, mas seu corpo ainda pulsava com a lembrança de cada toque. Era como se tivesse aberto uma porta que jamais conseguiria fechar. E, no fundo, Marina sabia, aquela não seria a última vez. O sol nasceu dourado, refletindo sobre o mar em ondas cintilantes, mas para Marina, a manhã parecia turva, envolta em uma névoa de lembranças da noite anterior. O corpo ainda vibrava com a intensidade do que vivera ao lado de Lucas, mas a mente lutava contra a realidade que não podia ignorar. Ela havia cruzado um limite sem volta. Enquanto caminhava até o restaurante para o café da manhã, sentia-se exposta, como se todos pudessem adivinhar o que acontecera nas falésias. Cada sorriso de hóspedes, cada olhar de desconhecidos, parecia carregar uma acusação silenciosa. Lucas estava lá, como sempre, sentado perto da vista para o mar. Assim que seus olhos se encontraram, um arrepio percorreu a espinha de Marina. Ele não fez gestos grandiosos, apenas ergueu a xícara de café em um cumprimento discreto, mas o olhar dizia tudo. Cumplicidade, desejo e um segredo compartilhado que os unia de maneira inquebrável. Ela desviou rapidamente, tentando manter as aparências. No entanto, o coração atraía, batendo rápido demais. Durante a manhã, Marina tentou se distrair com atividades do resort. Fez uma aula de yoga na praia, mergulhou na piscina, até participou de um passeio de caiaque em grupo. Mas, em cada intervalo, procurava Lucas com os olhos. Às vezes o via de longe, conversando com outros hóspedes, rindo descontraído. Outras vezes tinha a sensação de ser observada por ele, como se o desejo estivesse sempre presente, em silêncio, esperando o momento certo para se manifestar.
Ao retornar ao quarto, encontrou um envelope deslizado por baixo da porta. O coração disparou. Abriu com mãos trêmulas e reconheceu a caligrafia dele. Hoje, ao anoitecer, no jardim das palmeiras atrás da fonte. Preciso de você. Marina deixou o bilhete sobre a cama e ficou olhando fixamente para ele, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Precisava decidir ceder novamente à tentação ou tentar recuperar o controle de si mesma. Só mais uma vez, murmurou, como se pudesse enganar a própria consciência. Depois eu paro. Mas no fundo já sabia, não havia retorno. A noite chegou envolta em uma brisa morna. Marina vestiu um vestido branco simples, mas que realçava cada curva do seu corpo. Enquanto caminhava até o jardim, o coração parecia prestes a saltar do peito. O local estava quase deserto, iluminado apenas pelas lanternas discretas e pelo brilho prateado da lua. Lucas a esperava encostado em uma palmeira, o rosto sério, mas os olhos ardendo de desejo. Achei que não viria, disse ele, num sussurro, carregado de emoção. Eu também achei, respondeu Marina, antes de se perder no abraço dele. Os lábios se encontraram com a mesma urgência da primeira vez, mas agora havia algo mais. Uma familiaridade, uma entrega completa. Como se já se conhecessem há muito mais tempo do que os poucos dias que dividiam. Eles se sentaram em um banco de pedra, escondidos pela vegetação alta. Lucas segurou o rosto dela com delicadeza e os beijos foram se tornando cada vez mais profundos, cada vez mais desesperados. Você me deixa louco, Marina. Ele passou os dedos por seus cabelos, a respiração ofegante. Não consigo pensar em mais nada. Eu também não, mas tenho medo. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Se alguém descobrir, se Henrique descobrir, minha vida nunca mais será a mesma. Lucas respirou fundo, tentando controlar o ímpeto. Eu não quero te machucar, só quero estar com você. O que temos é real, Marina. Não lute contra isso. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes do coração. O conflito dentro de si era devastador. De um lado, a culpa e o medo. Do outro, o desejo e a sensação de estar viva novamente. Foi naquele jardim, entre sombras e sussurros, que se entregaram outra vez. A paixão os envolveu como uma onda incontrolável, fazendo-os esquecer o mundo ao redor. O corpo de Marina tremia sob o toque dele, e cada carícia era uma promessa de prazer e perigo. Após o encontro, Marina voltou ao quarto em silêncio, o coração dividido. Sentou-se diante da janela, olhando o mar iluminado pela lua. O corpo ainda ardia de desejo, mas a mente gritava por respostas. Pegou o celular e abriu uma mensagem de Henrique. Ele havia escrito poucas palavras. Como está a viagem? Espero que esteja descansando. Tenho trabalhado muito. Sinto sua falta. Marina fechou os olhos com força, sentindo as lágrimas escorrerem. O marido, apesar da distância emocional, ainda confiava nela. Ainda acreditava que estava em um simples retiro de descanso. A culpa a esmagou. Mas quando se lembrava do toque de Lucas, do calor de seus lábios, um arrepio percorria seu corpo, revelando que já não tinha forças para lutar contra aquela paixão proibida. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Sempre em segredo, sempre em locais escondidos, na trilha deserta ao amanhecer, no jardim ao cair da noite, até em um canto isolado da praia. Cada momento roubado parecia alimentar ainda mais o fogo que os consumia. Marina, porém, começou a perceber o risco. Uma hóspede fez um comentário casual sobre como ela e o rapaz bonito sempre pareciam sumir ao mesmo tempo. Outro dia, sentiu o olhar curioso de uma funcionária do resort quando voltou com os cabelos desalinhados e um
Brilho diferente no olhar. O medo de ser descoberta começava a se misturar ao prazer, tornando tudo ainda mais intenso. O proibido agora não era apenas desejo, era adrenalina. Uma noite, depois de mais um encontro apaixonado, Lucas a segurou com firmeza e disse: Marina, eu não quero que isso seja apenas um segredo. Eu quero você, por inteiro. Ela o olhou, assustada. Está falando em... Sim, quero estar com você além deste lugar. Quero que isso continue. O coração dela disparou. Aquilo que começara como uma aventura proibida agora ganhava contornos de algo maior, mais sério. E essa ideia a aterrorizava tanto quanto a excitava. Naquela madrugada, sozinha no quarto, Marina percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Estava no limite entre dois mundos, o da segurança e da rotina com Henrique e o da paixão e do risco ao lado de Lucas. E, cada vez mais, o segundo parecia irresistível. Marina acordou naquela manhã com um peso no peito. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de emoções. Encontros secretos, beijos roubados, toques impossíveis de esquecer. Cada memória queimava sua pele como se estivesse gravada à força. E, apesar da excitação, a culpa aumentava a cada instante. Henrique, mesmo distante, ainda existia em sua vida, ainda confiava nela, e ela sabia que se descobrisse tudo, nada mais seria como antes. Tomou banho rapidamente e vestiu um vestido. Leve, mas elegante. Desceu para o café da manhã tentando não olhar para Lucas, mas o destino parecia se divertir com ela. Ele estava lá, novamente, com a camisa aberta, cabelos ainda úmidos do mergulho matinal, olhos que a observavam com uma intensidade quase cruel. Bom dia, Marina, disse ele, aproximando-se como se não houvesse barreiras. Bom dia, Lucas, respondeu, tentando soar indiferente, mas a voz falhou. Eles se sentaram juntos, mas não precisaram falar muito. O silêncio entre eles era carregado, cheio de desejo e tensão. Cada toque acidental das mãos, cada olhar demorado, parecia incendiar o ar ao redor. Mais tarde, Marina tentou escapar para a praia, para se encontrar com seus pensamentos. Caminhou descalça, sentindo a areia fria nos pés, tentando se convencer de que ainda havia tempo para controlar tudo. Mas o coração sempre atraía. E como se estivesse esperando, Lucas apareceu novamente. Marina, disse, a voz baixa, quase rouca. Precisamos falar. Ela parou, tentando controlar a respiração. Sobre o quê? Sobre nós. Ele se aproximou, tão perto que o cheiro dele a envolveu completamente. Não podemos continuar escondidos assim. Marina sentiu o corpo estremecer. Ela sabia que ele estava certo, mas a simples ideia de que alguém pudesse descobrir seu segredo a apavorava. Mas... se alguém souber, começou a dizer, tentando encontrar uma desculpa. Eu sei, interrompeu ele, segurando seu rosto com firmeza, mas eu não quero mais esperar. Eu quero você, Marina, por inteiro. O olhar dele era intenso, e o desejo transbordava em cada gesto. Ela queria resistir, mas cada toque, cada palavra, cada aproximação, deixava impossível dizer não. O beijo veio inevitável, urgente, roubado entre a brisa do mar e as ondas que batiam nas pedras. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram cada vez mais arriscados. Lucas e Marina encontravam-se nos cantos mais isolados do resort, atrás das falésias, em jardins escondidos, até em pequenas cabanas abandonadas junto à praia. Cada momento juntos era intenso, carregado de paixão e adrenalina. O proibido tornava tudo mais excitante, mas a tensão começou a aumentar. Uma funcionária do resort, chamada Beatriz, começou a reparar nos encontros suspeitos. Notou olhares prolongados, ausências simultâneas e risadas abafadas em locais isolados. Marina começou a sentir a pressão. Cada passo que dava parecia ser observado. Cada toque parecia um risco iminente.
Em uma tarde, enquanto caminhavam pela trilha deserta, Lucas a segurou pela cintura e sussurrou: Marina, precisamos ter cuidado. Alguém está nos observando. Ela olhou ao redor, os olhos arregalados. Quem? Não sei exatamente, mas sinto que há olhos sobre nós. Precisamos ser mais discretos. O coração de Marina disparou. O perigo real havia entrado no jogo. O que antes era apenas desejo, agora carregava a tensão do risco de ser descoberta. Apesar do medo, a paixão entre eles não diminuía. Pelo contrário, cada risco aumentava a intensidade. Em um desses encontros à tarde, deitado sob a sombra de uma palmeira, Lucas a puxou para si e disse: Cada vez que penso em te perder, sinto que vou enlouquecer. Não quero esconder mais nada. Lucas, ela sussurrou, o corpo inteiro tremendo. É perigoso. O amor verdadeiro sempre é. Os lábios se encontraram novamente, desta vez com uma urgência quase desesperada. As mãos exploravam sem restrições e cada toque parecia gravar memórias que jamais seriam esquecidas. O mundo ao redor deixava de existir, mas o perigo pairava, invisível, ameaçando destruir tudo que construíam em segredo. Certa noite, Marina voltou ao quarto ainda ofegante, com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Abriu a porta e encontrou Henrique esperando, algo nos olhos dele que ela nunca tinha visto. Um misto de preocupação e suspeita. — Marina, você está bem? Perguntou ele, tentando soar casual. — Sim, tudo bem, respondeu, engolindo a culpa com dificuldade. Mas naquele instante, Marina percebeu que não poderia continuar assim por muito tempo. O risco de ser descoberta aumentava a cada encontro, e a possibilidade de perder tudo, seu casamento, sua reputação, sua segurança, estava mais próxima do que nunca. Enquanto Henrique se afastava, ela se encostou na parede, sentindo um frio percorrer sua espinha. Lucas era irresistível, mas o mundo real continuava a existir, e o preço da traição começava a se tornar palpável. Nos dias seguintes, cada encontro tornou-se um jogo de esconder-se e procurar sinais de quem poderia estar observando. Mas por mais cautelosos que fossem, o desejo entre Marina e Lucas tornava impossível recuar. Cada beijo, cada toque, cada suspiro era um lembrete de que estavam caminhando na corda bamba entre paixão e ruína. Em um pôr do sol silencioso, enquanto observavam as ondas se quebrando nas pedras, Lucas segurou o rosto de Marina e disse: Eu não posso esperar mais. Preciso de você. Ela respirou fundo, sentindo o peso da culpa e do desejo. E se alguém descobrir? Murmurou. Então enfrentaremos juntos, respondeu ele, com os olhos ardendo. Mas agora, aqui, somos só nós. Eles se abraçaram e, naquele instante, a certeza de que estavam perdidos um para o outro se tornou inegável. O perigo espreitava, mas o desejo e a paixão queimavam mais forte do que qualquer medo. Marina sabia que cada momento roubado poderia ser o último, mas não conseguia, nem queria, resistir. O amor e o desejo por Lucas haviam se tornado mais poderosos que qualquer regra ou compromisso, e o futuro permanecia incerto, sombrio e irresistível. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de dourado e rosa. Marina sentou-se na beira da cama, olhando para o mar através da janela do quarto. O som das ondas era doce, mas seu coração estava tumultuado. Nos últimos dias, cada encontro com Lucas havia sido como caminhar sobre vidro quebrado, excitante, perigoso e inevitável. Mas agora a realidade não podia mais ser ignorada. Henrique estava de volta do trabalho, e ela sabia que a vida calma e previsível que conhecera não existiria mais se continuasse nesse caminho. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Lucas. Nosso lugar, agora,
preciso falar com você. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não poderia negar que estava ansiosa, mas também sabia que aquele poderia ser o momento em que tudo mudaria de vez. Quando chegou ao mirante secreto, Lucas já a esperava, encostado na pedra, o olhar intenso e a respiração pesada. Marina, começou segurando suas mãos. Eu sei que está difícil, mas não podemos mais adiar o que sentimos. Eu te quero, não apenas em momentos roubados, mas de verdade por inteiro. Ela engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Lucas, eu... Começou, mas as palavras se perderam. Eu sei que está casada, continuou ele, a voz baixa, firme. Mas tudo o que fizemos não pode ser ignorado. Não posso fingir que não sinto o que sinto por você. E sei que você sente também. Marina olhou para ele, os olhos marejados. Cada toque dele, cada olhar intenso, parecia implorar para que ela cedesse. Ela sabia que amar Lucas significava destruir sua vida antiga, mas também sabia que a cada dia que passava longe dele, seu coração sofria mais do que poderia suportar. Lucas, se eu fizer isso, tudo vai mudar. Minha vida, meu casamento, minha família, ela disse, a voz falhando. E você quer continuar vivendo uma vida que não te faz sentir viva? Ele respondeu, aproximando-se mais. Eu não quero apenas momentos, Marina. Quero você inteira. E sei que você me quer também. O silêncio se instalou, pesado e cheio de significado. O mar rugia abaixo, como se soubesse que estavam à beira de um abismo. Cada um segurava o peso do outro e da decisão que precisavam tomar. Depois de longos minutos, Marina fechou os olhos e respirou fundo. Cada fibra de seu corpo parecia clamando por Lucas, mas a mente ainda lutava contra a culpa. Lucas, finalmente murmurou, eu te quero, mas não sei se posso simplesmente abandonar tudo. Ele aproximou-se, segurando seu rosto com delicadeza, os olhos fixos nos dela. Nós encontraremos um jeito, mas precisamos ser honestos com nós mesmos. Eu não posso mais fingir, e você não deveria fingir também. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era apenas desejo, era entrega, era promessa, era coragem. Marina sentiu cada medo se misturar à paixão e, pela primeira vez, percebeu que o que sentia por Lucas era maior do que qualquer barreira. Nos dias que se seguiram, Marina tomou uma decisão dolorosa. Precisava encerrar seu casamento com Henrique. Não havia como continuar vivendo entre dois mundos. Era arriscado, doloroso, mas inevitável. Quando Henrique chegou ao resort para um almoço de despedida, Marina, com lágrimas nos olhos, explicou. Henrique, eu não posso continuar. Eu tentei, mas percebi que já não sou mais a mesma. Meu coração pertence a outra pessoa. Ele ficou em silêncio, atônito, incapaz de acreditar no que ouvia. A dor estampada no rosto dele era real, mas Marina sabia que aquela decisão era necessária. Eu não sei o que dizer, disse ele finalmente. Apenas espero que você encontre felicidade. Marina engoliu em seco e, com um nó na garganta, respondeu. Obrigada. Eu realmente espero. Que sim. Após o término, Marina se encontrou novamente com Lucas, desta vez sem medo, sem segredos, sem barreiras. Caminharam juntos pela praia, sentindo o vento e a liberdade de poder finalmente viver seu amor sem culpa. Nós conseguimos, disse Lucas, sorrindo, segurando sua mão. Sim, conseguimos, respondeu ela, sentindo-se leve pela primeira vez em anos. Naquele momento, o mar parecia mais azul, o sol mais brilhante, e o mundo inteiro parecia conspirar para que eles estivessem juntos. Cada beijo, cada toque, cada suspiro era agora uma celebração de algo que antes fora proibido, mas que se transformara em verdadeiro amor.
No final da tarde, sentados sobre as pedras do mirante, olhando o horizonte, Marina encostou a cabeça no ombro dele. Nunca imaginei que poderia me sentir assim, murmurou. Eu tinha medo do amor, do desejo, mas com você tudo faz sentido. Eu também, respondeu Lucas, envolvendo-a em seus braços. E prometo que vamos aproveitar cada instante, sem esconder nada. O sol mergulhou no mar, tingindo o céu de tons de laranja e vermelho. O mundo parecia perfeito naquele instante. Marina sabia que haviam tomado decisões difíceis, enfrentado medos e quebrado barreiras, mas também sabia que cada escolha a havia levado até aquele momento, ao lado de Lucas, livre, viva e completamente apaixonada. E assim, entre o sussurro das ondas e a brisa salgada do oceano, Marina e Lucas finalmente se permitiram viver o amor que sempre fora inevitável, sem mais segredos, sem mais medo, apenas entrega e paixão.